Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Culto de Santa Ceia. Tome o seu assento, fique à vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos possam abrir as vossas Bíblias comigo no livro do profeta Isaías, né? Profeta Isaías. Quando a pastora Maria falou, vou falar do profeta Isaías, eu falei, pronto, quer ver que a pastora Maria vai pregar? Vai falar exatamente o que eu vou pregar, né? Mas o livro é grande, né, pastora? Louvado seja Deus por isso. Eu costumo dizer que se tivesse só o livro de Isaías e o livro de João na Bíblia, eu já seria crente até o tutano, né? Porque é uns textos muitos valorosos, muitos ricos, né? Quero cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelos nossos canais das mídias sociais, pelo canal do YouTube, Facebook. Que a paz seja convosco, meus irmãos. O tema desta mensagem é Deus é e não há outro. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, no verso de número 4. Para registro aí dos irmãos. Você que nos acompanha, compartilhe esta mensagem. Faça com que a palavra de Deus seja propagada e ganhe uma alma para Jesus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Pouca gente vai morar no céu, né? A porta é estreita e os irmãos não tomaram café ainda. Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Então procura aí, Pedro, em nome de Jesus. Lá no finalzinho, depois de Salmos, Provérbios, nós vamos encontrar o livro do profeta Isaías. Antes de Daniel, antes de Ezequiel, capítulo de número 64, versículo de número 4, está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos, e nem se percebeu com os olhos, nem se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus por essa palavra. Um Deus que desde a antiguidade, profeta Isaías é considerado profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías foi um dos que mais profetizou acerca da vinda do Messias. De uma maneira introdutória, eu quero, nesta mensagem, trazer um pouco de quem é e quem foi o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um homem que profetizou cerca de 40 anos e ensinou e doutrinou o povo acerca de quem era Deus e como ele se manifestaria. O profeta Isaías é considerado, no 4º século, um dos profetas maiores. E essa divisão, Moacir, era feita através ou do tempo de profecia ou através da quantidade de profecia que o profeta exercia no seu ministério. Então nós temos os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, e temos os profetas menores, que são considerados como Ageu e Zacarias, que foram um curto espaço de tempo, ou que foram apenas poucos a sua escrita, ou poucas as suas profecias, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e pelo tempo que Ele quer. Para uns o chamado é maior, para outros o chamado é menor, e cada um pega a sua parte conforme Deus assim o vocacionou, Deus assim o chamou, e isso é que é mais importante. O profeta Isaías, ele profetizou na época aproximadamente 740 a 700 anos antes de Cristo. Ou seja, quando as profecias de Isaías realmente se manifestaram na terra no tempo de Jesus, o profeta Isaías, como dizia a minha avó, já estava com os ossos brancos, né? Já havia falecido. As suas profecias ainda estavam vivas. As suas profecias e aquilo que Deus usou ele ainda iria se manifestar. O profeta Isaías, ele profetizou na época de alguns reis, pastor. Foi na época do rei Uzias,
do rei Manassés, na época do rei Jotão, Acás, né? E o mais famoso deles, o rei Ezequias. O rei Ezequias, lá no capítulo 38 do próprio livro de Isaías, nós vamos ver o famoso episódio da profecia acerca da morte. Porque nós estamos acostumados, irmã Maria, com a profecia de viverás. Mas o profeta Isaías, ele entra na presença do rei, meu irmão Alex, enfia o dedo na cara dele e fala, morrerás e não viverás. Esta é a profecia, uma das profecias mais fortes do poder de Deus, se manifesta no reinado do rei Ezequias. Mas, através desta profecia, através desta verdade, nós vamos ver um coração aquebrantado. Nós vamos ver um coração que se arrepende. Nós vamos ver imediatamente o poder de Deus agindo, Gabriel, naquele homem. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que quando ele escuta, pastora Maria, esta profecia, imediatamente o diaconisa Mariette, ele se arrepende, coloca a sua cara no pó, ele vira e ele diz, Senhor, glória a Deus. Nem sempre uma profecia de morte ela vem para o mal, mas ela vem para um coração arrependido. E a Bíblia vai dizer que antes de que Isaías saísse no pátio, assim para fora, Deus visita ele e fala, volta para trás, o rei já se arrependeu, volta para trás, porque a profecia eu não vou voltar atrás não, ele vai morrer, mas eu vou acrescentar na vida dele 15 anos por conta do arrependimento, por conta da sua oração. Eu não sei, a Bíblia não declara realmente o que foi a oração dele. A Bíblia diz, que ele diz, Senhor, tu sabes o quanto andei em verdade contigo. Glória a Deus. Deus sabe, irmão, quando nós andamos com a verdade. Assim como ele também sabe quando nós andamos com a mentira. Nós podemos até mentir para o pastor, para os irmãos, para os líderes, mas Deus vai olhar e vai falar, eu sei quando você está realmente andando com a verdade. Deus sabe, irmão, e não adianta nós queremos barganhar ou nós queremos de alguma forma justificar. Deus sabe, e isso é o que é o importante. É você e Deus. Deus verdadeiramente sabe que quando você podia se esforçar, você não se esforçou. E Deus sabe realmente quando você estava todo quebrado e ainda assim você superou e fez. E Deus sabe, cada trabalho, pequeno ou grande, não importa. Não importa o tamanho da tua profecia, do teu trabalho, mas aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te vocacionou, faça o melhor que você puder. Entregue para Ele a melhor adoração, o melhor trabalho. Porque no reino dos céus, pastor, é o contrário do reino dos homens. Porque pessoas, meu irmão Alex, eles batalham para ter, depois para ser e alcançar lugares. Amém ou não amém? Aí ele é grande. Porque comandam muitas pessoas ou comandam muitas posses. Esse é o reino dos homens. Comandam muitas províncias. Nós vamos ver a história bíblica dizer que na sua época o Egito era o maior. Por quê? Porque comandavam muitas províncias além do Egito. No Medos e nos persas, as mesmas coisas. No babilônico, a mesma coisa. Nós vamos ver o tamanho do poder daquele homem, o tamanho do poder daquele reinado, ou o tamanho do poder daquele ministério, segundo o que ele ocupa. Alguém vai dizer, a igreja bereana tem uma igreja em Perus, então a igreja bereana é pequena. Essa é a ótica humana. E a igreja do irmão tem 50 igrejas espalhadas no Brasil, ela é melhor. Mas só que para Deus, irmão, esta regra não se aplica. Porque desde a antiguidade, há um grande Deus, um só Deus, a qual nós não o conhecemos de ouvir falar, mas sim de conhecê-lo pessoalmente, individualmente. Você quer ver a diferença? Preste atenção.
A Bíblia vai dizer em João capítulo 13, irmãos, que no meio da ceia estavam todos alegres, jubilando, ceando com o Senhor. Mas Jesus observou que nenhum deles quis ser pequeno socorrinho, nenhum deles lavou os pés. Então Jesus, sendo ele o rabi, sendo ele o Senhor, sendo ele o maior que os homens consideravam, ele se pôs de joelho, amarrou uma toalha em sua cintura e falou: já que ninguém faz, eu vou fazer, porque no reino do céu, o maior, na verdade, é o que mais serve, o maior é o que mais trabalha, não é o que tem mais posse, mas sim o mais humilde dos servos. A ótica de Deus, esse sim é o maior, esse sim fez a vontade. E Isaías, desde a antiguidade, apresentava este Deus. Deus se manifesta na antiguidade de muitas formas em nossa vida. E nós vamos ver fisicamente Deus se manifestando, pastor, no Éden. Olha que privilégio. A Bíblia vai dizer que a cabo do dia, irmã Pietra, Deus da sua glória descia e ia ter com Adão. Pastor, que privilégio, pastor. Que coisa maravilhosa. Ter o privilégio de ser aconselhado diretamente por Deus, o seu melhor amigo, aquele que te visita no final do dia e que dá uma passadinha no Éden, só para ver como é que foi o dia de Adão, só para ver como é que ele está conduzindo, só para ver qual foi o nome que ele está colocando lá nos bichinhos, só para ver como é que ele está ajeitando o pasto, única e exclusivamente para ter com ele. Deus se manifesta no Velho Testamento através do poder a qual ele dá e diz para Moisés: tu libertarás o meu povo. E Moisés diz: Senhor, mas eu não sei nem falar. Senhor, mas eu não, como que posso eu fazer? Mas Deus se manifesta através do poder. Deus se manifesta através dos antigos. Deus se manifesta através da palavra e do poder que ele dá aos seus profetas. Deus na antiguidade, nós vamos ver ele se manifestar de muitas formas. Mas, pastor, tem um episódio, igreja, que acontece, que faz com que esse Deus da antiguidade, esse Deus dos pais da igreja, de alguma maneira, houve um episódio que fez ele se afastar, que fez Deus não descer mais na terra, que fez Deus não falar mais com o seu povo, que fez Deus ficar até mais de 400 anos sem falar com aquele povo que ele escolheu. E isso é chamado, nós damos o nome de pecado. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Para você entender, não é Deus que se afasta de nós. Quando nós optamos pelo pecado, desde a antiguidade, nós vamos entender que Deus automaticamente se afasta de nós, porque não pode habitar no mesmo templo as trevas e a luz. Deus fez a divisão. Vós é luz, e aonde habita a luz, não há trevas. Não dá para nós andarmos de mão dada com a luz e com a outra mão com as trevas. Não dá. Deus não habita em templos feitos por mão humana. Não habita onde há. Quando o texto diz que Deus não habita, pastor, onde a mão humana fez, significa que se a mão humana fez, tem falha. Se a mão humana fez, tem pecado. Se a mão humana fez, tem algo que não agrada a Deus, porque nós somos falíveis, pecaminosos, trapos de imundície. Nós somos considerados, irmãos, resto, nós não somos merecedores. Mas quem foi que falou que a graça é por algum merecimento? Esta é algo que nós precisamos refletir. Desde a antiguidade, alguém imagina na cabeça que ele tem que fazer algo grande para ele merecer. E não importa o tamanho, oh, glória a Deus, Deus está falando aqui, o tamanho da coisa que você faça, você não vai merecer. A graça vai nos alcançar imerecidamente, porque quem mereceu foi Ele, quem fez o sacrifício foi Ele, desde a antiguidade quem se manifestou por nós foi Ele. Por que que nós o amamos? Porque primeiro, oh glória, Ele nos amou.
Primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele cuidou de nós. Primeiro Ele nos criou, nos lavou, nos remiu. E primeiro Ele nos amou, irmãos. Olhando de uma ótica humana, tudo que nós fizermos para Deus não é a sujeira da unha dele que Ele fez por nós. Quem por si só viveria? Poderia um pai soprar um fôlego de vida? Ou uma mãe nas narinas de um filho? Eu quero fazer aqui uma pequena ilustração. Imagine uma mãe ganhar neném, vai doer, hein? E aquela criança nascer, irmã Manuela, percebe-se que a criança está morta. Mas aí é fácil. Nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Deus. A mãe vai lá, sopra a vida na narina da filha e a filha vai viver, sim ou não? A nossa vontade seria essa, né? Se a mãe tivesse a escolha, tua filha nasceu morta, agora eu vou tirar a tua vida para pôr nela. Pode ter certeza que 99,9% da mãe vai falar, agora, pode, eu me entrego agora. E é por isso, irmão, que a salvação é individual. Você não tem essa escolha de se perder para salvar o teu filho. Desde a antiguidade, nós conhecemos um Deus que Ele é justo. O texto que nós lemos vai dizer que nunca nós vimos ou ouvimos falar de um Deus. No livro do Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ver Moisés na oração dizendo, Senhor, se manifeste, permita que eu veja a tua glória. No capítulo 3 do livro do Êxodo, nós vamos ver Moisés querendo ver. Mas o ser humano, ele muda. Porque a partir do momento que ele vai tendo experiência com Deus, vai vendo o poder de Deus, ele vai vendo que ele não vai suportar. E no capítulo 33 ele diz, Senhor, aparta de mim, porque eu não suportarei esta glória. E Moisés, ao lembro do povo, ao guiar o povo, vai chegar um tempo de Diaconisa Preta, que ele vai ser afrontado. Um homem chamado Corá, sacerdote escolhido por Deus, usado por Moisés, diz, nós também falamos com Deus. Deus também fala com nós, não é só com você não. E Moisés vai orar e fala, Senhor, o povo quer te ouvir, então o Senhor tem que falar. E Deus avisa Moisés, Moisés, esse povo está em pecado, esse povo não vai suportar, mas o povo quer. Então cuidado com o que você pede para Deus, que Ele pode te dar. O problema é que você pode talvez não suportar. E é por isso que a Bíblia diz em Mateus, pedi, pedi, dá-se-vos, mas todavia pedi com sabedoria. E agora o povo se ajunta tudo na tenda do arraial, em frente da montanha, pastor. E o episódio é muito simples. Deus diz, ajunta o povo que da montanha eu vou falar. A montanha que você sobe, o Josué fica te guardando, que eu falo contigo lá, eu vou falar de lá e lá o povo vai ouvir. Só que não dura nada. A história bíblica vai dizer que quando Deus começa a falar, o povo começa a ser sucumbido por conta do pecado, porque Deus não habita. Ou é luz ou é treva. E quem estava nas trevas, irmã Maria, começou a se sucumbir. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar. Pessoas infartando, pastora Maria. Pessoas morrendo. Pessoas agonizando porque estavam ouvindo a voz de Deus e não estava preparado para ouvir a voz de Deus. Aí tem irmãos por aí que toda hora, aí Deus falou comigo. Falou mesmo, irmão. Porque Deus, na condição que nós estamos, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que foi revelado para João no livro do Apocalipse, aquele que os anjos, arcanjos, querubins e serafins cantam santo, 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 ele abria a boca para você ouvir e você sair ileso, você sair intacto. Pastor, será que foi Deus mesmo que falou? E é por isso que eu prefiro ficar com a Bíblia, eu prefiro ficar com os textos, eu prefiro ficar com a voz dele que provém daqui, porque se ele falar verdadeiramente no meu coração, eu não sei se ele vai suportar, eu não sei se Deus vai olhar e falar, vou falar, eu vou revelar, eu vou mostrar os meus mistérios. Pastor, a Bíblia diz que uma nação, uma terça parte, morreu. E aqueles vieram se rastejando para Moisés, falando, Moisés, ei, parou, nós vamos fazer, agora nós vamos fazer tudo que você mandar, porque fala para ele não parar, que nós não suportaremos. Alguém pediu arrego, mas era só a voz de Deus. Irmã Sheila, era só a voz de Deus.
Isso é para nós vermos nos dias de hoje o quanto, irmãos, nós temos que andar em santidade. O quanto nós temos que melhorar. É culto de Santa Ceia. Ah, pastor, a palavra está me confrontando. É para confrontar mesmo. É para nós parar com essa meninice de, ó, Deus falou comigo, eu senti de Deus. Sentiu de Deus ou foi o teu pâncreas que deu uma dorzinha? Ó, porque Deus me revelou. Irmão, quando a Bíblia diz que quando Deus dava uma revelação para um profeta, ele escrevia um livro e mudava o cativeiro de todo um povo. Quando Deus dava uma revelação, haja visto o que ele fez na época de Elias. Com uma simples revelação. Com um simples ato, Deus mudou o cativeiro de uma nação inteira. E Deus fala todo dia com determinados profetas e nada acontece. Aí eu pergunto, será que foi Deus mesmo? Ou foi só uma emoçãozinha que você sentiu no coração aí, porque orou 5 minutinhos a mais do que o que você costuma? Aí já sentiu um negócio, já acha que é Deus. A Bíblia, ela é clara. Deus se manifesta, Deus se manifestou e o poder de Deus há. E a sua palavra não passará. Quando Deus fala assim, Pedro, tu edificarás a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pastor. É esta pedra inabalável, é esta rocha que é a palavra de Deus. É contra essa que o inferno não prevalecerá. Para a glória dele, para o nome dele. Nós vamos ver no versículo 4, para finalizar, porque nós vamos ministrar a ceia. Finalzinho do versículo 4 está escrito assim: um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar em Deus é um tabu. Esperar em Deus é algo que poucas pessoas vão entender. Esperar pela boa, perfeita e vontade que agradável é de Deus, eu sou capaz de dizer que é para poucos. Esperar em Deus é uma virtude, esperar em Deus é uma graça, esperar em Deus é o poder que em nós habita. Esperar em Deus é ter a certeza, a confiança e a confiabilidade que naquele que você está esperando, ele há de vir. E eu quero te dizer que Deus não se atrasa. Ah, pastor, mas a minha prova está doendo. Aguenta mais, ele sabe que você aguenta. Não está na hora ainda. Muitos são rebeldes. Muitos. E eu quero abrir aqui um parênteses rapidinho, já contei isso aqui em outros, mas o Espírito de Deus me impulsiona. Porque quando em 1990, pastor, chegou na minha terra natal, lá na minha cidadezinha pequena do interior do Ceará, a Igreja Universal do Reino de Deus. E como era costume, ele saía espalhando o jornal e pregoando a palavra. E um pastor olhou para mim, eu era apenas um menino, ele olhou e falou, Deus tem uma obra na sua vida. Aí eu falei assim, se Deus tem uma obra na minha vida, ele vai lá na minha casa me buscar. E o tempo passou, em 1998, eu já tinha 18 anos, estava em São Paulo, aqui na Zona Norte. O meu irmão mais velho, presbítero Francisco, ele fazia aulas de capoeira, talvez a minha irmã vai lembrar. E um dia eu estive lá, e eu estava na porta da academia esperando o meu irmão sair, porque eu não praticava, mas ele praticava, e eu estava esperando ele para ir para algum lugar que não me recordo agora. Quando veio aquela gigante, de mais ou menos 1,5 metro de altura, com uma saia lá no tornozelo, olhou para a minha cara, enfiou o dedo na minha cara e falou assim, ó, Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu repeti a mesma frase que eu falei lá atrás. Falei para ela, se Deus tem uma obra na minha vida, ele vai lá na minha casa me buscar. E o tempo passou, irmãos. O ano era 2004, e eu estava dentro de um terreiro de candomblé. Quando um Espírito se manifestou, e ele olhou para mim, um visitante que foi lá naquele dia, e ele recebeu lá um Espírito, Alex, e aquele Espírito olhou para mim e olhou assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar, o Deus tem uma grande obra em tua vida. E quando eu fui falar para ele, ele falou, eu já sei, Deus vai na tua casa, o dia já está marcado, e abre os teus ouvidos que ele vai falar com você. Eita, naquele momento... Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece.
Ele não tocou em Jó à toa, ele tocou em Jó embaixo da ordem. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E o tempo passa, o ano é 2007, e há um culto preparado na minha casa. E eu não queria participar, irmã Maria, de forma nenhuma. Eu era até bravo, porque marcaram esse culto, a minha revelia, onde já se viu. Mas, como um homem da casa, eu falei, eu vou estar lá. E, de repente, Deus usa o pregador e ele começa a falar, eu estou na casa. E para você saber que eu estou falando contigo, hoje eu vim te buscar para uma grande obra. Ninguém estava entendendo, pastor, mas eu entendi o recado de Deus. Naquele dia eu levantei a minha mão e estou firme na presença do Senhor até o dia de hoje, porque eu conheço Deus que foi na minha casa me tirar do lamaçal do pecado e me escolheu, mesmo sem eu merecer, me vocacionou, mesmo sem eu estar preparado, e hoje eu estou aqui, aos 44 anos de idade, já era para estar morto faz tempo, mas Deus viu em mim algo que nem eu mesmo vi, Ele encontrou em mim algo que nem eu mesmo encontrei, mas Ele disse, servo, vai me servir na beleza da minha grandeza e vai fazer a minha vontade, e enquanto o fôlego de vida estiver sobre mim, eu estarei mediante ao altar para a glória dele. Esperar em Deus, irmão, é para poucos. Aguardar e confiar em Deus é para pouco. O culto é de Santa Ceia. E hoje, Deus marcou um encontro conosco para nós sermos restaurados, revigorados, fortalecidos pela aliança que foi feita na cruz do Calvário. Eu quero te dizer nessa manhã, a aliança não está quebrada, a aliança ela continua inteira, a aliança ela continua sendo até que ele virá e não tardará para levar a tua igreja, para levar a igreja remida, a igreja que, como a Bíblia diz no capítulo 4, na parte C, aqueles que nele esperam, não se frustrarão, não se enganarão, não perderão a esperança, podem até fraquejar, mas não se desviarão, porque Deus é e não há outro. Pastora Maria, desde a antiguidade, Ele se manifestou em nosso meio, na cruz do Calvário, Ele se manifestou para a salvação, e nos dias de hoje, Ele virá e não tardará, com poder e grande glória, para buscar a sua igreja, que nele espera a salvação, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Oh, glória a Deus. Até aqui o Senhor tem me guiado. As horas não esperam. Eu te aguço e te estimulo a você ler o livro do profeta Isaías, irmão. Leia o livro inteiro, irmão. São 65 capítulos, 66 capítulos. Leia o livro inteiro, irmão. Lá você vai encontrar profecias que em Cristo se cumpriram na veracidade e na verdade dos textos. Nós vamos ver o Isaías falando, Gabriel, acerca de uma virgem, que ela conceberia um filho. E assim aconteceu. Nós vamos ver Isaías dizendo, como a pastora Maria leu aqui com muita autoridade, que seria o príncipe da paz, que sobre ele estariam todas as nossas transgressões. Isaías, se ele não tivesse uma intimidade com Deus, um particular especial com Deus, essas palavras não se cumpririam. E cada um desses textos que nós lemos, nós vamos ver que em Cristo todas essas coisas são realizadas, que em Cristo todas essas coisas são manifestadas. Pena que nem todo mundo estava na comunhão ou no Espírito de Deus para compreender, conhecer e saber quem é Jesus. Mas eu quero te dizer que em Atos capítulo 1, o anjo declarou dizendo, não chorem, varões galileus, não entristeçam os vossos corações, porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo ressurreto que vocês vê subir agora, ô glória. Ei,
Entenda a magnitude disso aqui. Ele é o mesmo que irá voltar para buscar a sua igreja. Eu quero te dizer que esta profecia não se cumpriu, mas está às portas. O tempo está curto, os sinais já estão aí. Todos que veem o céu ficar vermelho vão entender pela palavra de Deus que o Espírito do Senhor está sobre a igreja e ele virá buscar a sua igreja amada. Até aqui eu agradeço a minha rica oportunidade e devolvo o microfone ao pastor para a ministração da ceia. Aplauda o Senhor com alegria, bem forte para Jesus. Amém e glória.